Bem-vindos ao nosso canal Português em Foco com a professora Andréia. Eu sou a professora Andréia e vamos à aula de hoje. Volta, menino, bora cantar Pio do Piseiro, meu velho. E abra a bola e solta o som, papai. A gente vai ter a segunda aula de figuras de linguagem. Na primeira aula de figuras de linguagem que eu postei aqui no canal, a gente já falou sobre metáfora, comparação, personificação, que em algumas gramáticas também é chamada de prosopopeia. A gente falou metonímia e a gente falou de mais um que eu não me lembro. Para de ser doida! Agora, a gente vai para a aula 2 e a gente vai falar de mais 5 figuras de linguagem. E a primeira é, na verdade, uma figura fonética, que é a onomatopeia. Por que figura fonética, André? Porque consiste na imitação do som ou da voz natural dos seres humanos e dos animais, dos seres em geral. Então, quando você tem aí, nesse primeiro exemplo, do autor Mário Quintana, sem o cri-cri dos grilos, como é que poderíamos dormir tranquilos a nossa eternidade? Esse cri-cri dos grilos, cri-cri é uma palavra que imita o som que o grilo faz. Então, esse cri-cri é o que a gente chama de onomatopeia. Nesse outro exemplo, no tic-tic-tac do meu coração renascerá. Tic-tic-tac, na verdade, são palavras que imitam o som do relógio. Então, essas palavrinhas aí, tic-tic-tac, são o que a gente chama de onomatopeia. Se você lembrar, por exemplo, dos gibis, das HQs, das tirinhas, dos cartoons, das charges, os autores desses gêneros textuais, eles normalmente fazem muito uso das onomatopeias, porque as onomatopeias são essas palavrinhas que imitam os sons, né, não só dos animais, né, mas as vozes naturais dos seres e também sons, barulhos. Parece verídico, hein? Catacrese. A catacrese é o emprego de um termo figurado por falta de um termo próprio para designar determinadas coisas. Na verdade, eu vou dizer que a catacrese é uma espécie de metáfora desgastada pelo uso excessivo. Mas não vamos nos ater muito a isso, não. Vamos pensar que a catacrese é o emprego de um termo, certo? De forma figurada por falta de outro próprio. Quando você diz assim, por exemplo, olha, eu vou comprar uma cabeça de alho, ou eu vou usar para temperar a carne 2 dentes de alho. Tanto a cabeça de alho como os dentes de alho são exemplos de catacrese. Porque na falta de um termo, né, próprio para designar essas coisas, foi usado esse termo, cabeça e dente, de forma figurada, né? Aí, como você tem, por exemplo, sentou-se no braço da poltrona. Braço é uma parte do corpo humano, mas na falta de um termo melhor, a gente usa braço para designar a parte da poltrona, a parte lateral da poltrona, onde a gente apoia os nossos braços, realmente. Não me lembro do seu nome, mas ainda vejo suas eternas maçãs do rosto avermelhadas. A gente sabe que a parte das bochechas, né, essa parte de cima das bochechas, a gente chama de maçãs do rosto. O termo maçã, ele foi utilizado de forma figurada, porque não é o sentido real, por falta de um termo próprio para designar essa parte do rosto, que normalmente ou popularmente é chamada de maçã. A asa da xícara, o bico do bule. Então, todos esses termos, eles são usados de forma figurada porque não tem um termo próprio para designar essas coisas, essas partes. Por exemplo, a parte da xícara que a gente segura. Aqui estão outros exemplos de catacrese: orelha de livro, dente de alho, engarrafamento, para designar o congestionamento de automóveis, né? Ou o verbo embarcar, usado no sentido de entrar no carro, no avião, no trem. São exemplos de... Ah, por que, André? Sim, porque embarcar vem de barco.
né? Então, a gente deveria usar embarcar para barco, mas, no entanto, a gente pega emprestado por falta de um termo melhor, mais apropriado, e a gente diz que vai embarcar no avião, que vai embarcar no trem, que vai embarcar no carro, que vai embarcar no ônibus. O termo engarrafamento, você usa engarrafamento para designar o congestionamento de automóveis, mas a gente sabe que esse termo está sendo usado de forma figurada. Hipérbole. Hipérbole, gente, a gente usa todo dia sem nem perceber, porque é a figura dos exageros. Eu acho é pouco. Você tem aí, por exemplo, na época das festas juninas, sempre morro de medo dos fogos de artifício. Ninguém morre de medo, né, gente? Isso é um exagero. Mas a gente usa essa expressão corriqueiramente. Ela gastou rios de dinheiro, né? É um exagero. Será que eu tenho sempre que te lembrar todo dia, toda hora? Toda hora, você não lembra alguém toda hora, mas aí é uma espécie de exagero. Quando você diz assim, esperei séculos por você, você não esperou séculos, mas isso é um exagero. Então, a hipérbole é quando a gente exagera nas expressões, e normalmente a gente faz muito uso disso. Eufemismo consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Quando eu quero amenizar uma notícia ruim ou notícia desagradável, algo desagradável que eu tenho para dizer, a gente usa o eufemismo, gente. Que bom. Olha aí, aqueles homens públicos apropriam-se do dinheiro. Eles roubam mesmo, né? Mas aí, para não usar roubar, que é um termo pesado, a gente usou apropriam-se do dinheiro. Cássia Eller partiu dessa para melhor. Para não dizer que ela morreu, partiu dessa para melhor. Quando eu digo assim, você foi convidado a se retirar da sala. Convidado a se retirar da sala é uma expressão mais bonita do que dizer que você foi expulso da sala, né? Ou quando eu digo assim, você, o ano que vem, estará comigo na mesma série novamente. É uma forma de tentar amenizar a notícia de que você foi reprovado. Então, o eufemismo é quando você abranda uma expressão de sentido desagradável, quando você tenta deixar aquilo que é desagradável de forma mais leve, menos brusca, menos grosseira. E, por fim, a ironia. Gente, a ironia, gente, como tem gente que usa a ironia, né? Tem gente que gosta mesmo dessa figura de linguagem, porque consiste na inversão de sentido. Você afirma o contrário do que você pensa. Visando a sátira ou a ridicularização de alguém. Aí nós temos um exemplo. Cada vez que você interrompe seu colega sem pedir licença, perceba como é bem educado. Na verdade, a pessoa que interrompe o colega sem pedir licença não tem nada de bem educado. Isso aí a pessoa está sendo irônica, né? Nas charges, a charge é um gênero textual carregado de ironia. Porque a charge ela tem essa função social de criticar, e ela faz isso usando a ironia, usando o sarcasmo. Aí, por exemplo, nessa charge, nós temos, agora é só a gente esperar baixar o imposto da comida, porque ele conseguiu comprar a geladeira nova com a redução do IPI. Está com a geladeira nova, mas a geladeira nova está vazia, porque o imposto da comida está lá em cima, né? Então, ele foi irônico ao dizer que agora era só esperar baixar o imposto da comida para poder encher a sua geladeira. E aí está a bibliografia que eu utilizei para fazer esses slides e por hoje é só. Bem, essa foi mais uma aula, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, deixem comentários. E na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do meu blog, porque caso vocês tenham se interessado pelo assunto e queiram exercícios com gabaritos, basta acessá-lo. Até a próxima!